falando sobre a lei de Avogadro, a página introdutória do estudo dos gases. Então agora nós vamos falar sobre a equação de estado do gás perfeito, tá? Então você tem um determinado gás, uma determinada quantidade de gás contido num determinado recipiente fechado. Então essa quantidade de gás ela vai possuir algumas propriedades importantes que nós temos que levar em consideração. Ela vai possuir pressão, volume e temperatura, tá? Então essas três coisas são essenciais. Então esse gás está sujeito a uma pressão, ele está ocupando um determinado volume e está ocupando a temperatura. Então medir temperatura, como nós já lidamos, é extremamente simples. Vocês têm equipamentos, vocês podem construir instrumentos que podem se medir a temperatura, ou seja, o grau de agitação das partículas, nós podemos mensurar e representar por um número que nós chamamos de temperatura. Então, ou você pode simplesmente usar um termômetro desse que você compra mesmo. Você pode construir o seu próprio termômetro, ou você pode comprar um termômetro e utilizar. Então, não é difícil você medir a temperatura. Pressão, nós temos equipamentos para medir pressão. E o volume também é muito prático, porque é uma questão geométrica de você medir. Lógico que alguns recipientes pode ser mais complexo, mas quando você vai fazer algum estudo, você procura volumes que já são definidos. Você pega uma garrafa que tem um volume de 1 litro, um determinado recipiente que tem lá 2, 3, enfim, que tem um número já definido. Então, são propriedades que é fácil de você medir, portanto, vai simplificar alguns trabalhos. A temperatura, nesse caso que nós vamos lidar no estudo dos gases, pessoal, ela tem que ser a temperatura absoluta. O que é a temperatura absoluta? Que nós lidamos lá quando nós estávamos estudando as escalas termométricas, a escala Kelvin. Tá? A temperatura Kelvin é o que nós chamamos de temperatura absoluta. Então, se uma questão te dá em Fahrenheit, Rankine, Celsius ou qualquer outra, são inúmeras escalas que nós temos. As principais é Celsius, Kelvin e Fahrenheit, mas tem muitas outras escalas. O certo é que para o estudo dos gases, para essas equações, nós devemos utilizar a temperatura absoluta. Então, te deu a temperatura em Fahrenheit, faz a conversão para Kelvin. Te deu a temperatura em Celsius, faz a conversão. Para converter de Celsius para Kelvin, a equação é esta, tá? Θc, né, é a temperatura Celsius, mais 273. Então, se eu pegar a minha temperatura dada em Celsius e somo 273, eu vou obter a minha temperatura em Kelvin, ou seja, na escala absoluta. Tá? Então, em 1834, Clapeyron, tá? Vocês podem estudar ele no livro de vocês, tem lá a biografiazinha dele, algumas informações além da equação. Então, em 1834, Clapeyron ele estabeleceu algumas relações, tá? A relação entre pressão, volume e temperatura. Então, se eu pegar P vezes V e dividir pela temperatura, eu vou obter uma equivalência. Essa equivalência, pessoal, é equivalente a um R e um N. Tá? A relação entre pressão vezes a temperatura dividido, a pressão vezes o volume dividido pela temperatura é equivalente a esse R vezes esse N aqui. E quem é esse R, quem é esse N? Ora, o N é o número de mols que nós tratamos na parte anterior, que é o número de Avogadro, que é aquela quantidade de matéria. Tá? A quantidade de átomos ou moléculas que eu tenho para uma dada massa de um determinado gás. É o N, tá? É a quantidade de matéria, o número de mols. Esse R é uma constante que nós temos aí, chamada constante universal dos gases. Tá? Essa constante ela pode ser usada como sendo 0,082 atmosfera por vezes litro dividido por mol para cada grau Kelvin. Tá? Usa esse valor. Ou eu uso 8,31 joules mol por Kelvin. Então, qual dos dois valores eu vou usar para R? Vai depender das unidades que você está lidando. Se eu estou lidando com pressão em atmosfera, volume em litros, tá? Se eu lidar, por exemplo, com a pressão em Pascal, se eu lidar com a pressão em uma outra unidade, nós temos muitas unidades. Então esse R, se vocês fizeram a pesquisa, vocês vão observar que ele tem muitos números diferentes. O valor é o mesmo,
O que diferencia são as unidades que estão sendo usadas. Então, se eu estou lidando com atmosfera e litro, eu uso esse valor aqui. É o mais comum que a gente vai usar nas questões que a gente vai trabalhar, tá? Ou quando eu lido com joule, a energia térmica, ela é medida em calorias, e calorias pode ser convertida para joule, aí eu uso 8,31, tá? Há outros valores? Vocês podem dar uma pesquisada lá nessa constante R aqui. Então, isso vai depender do que? Das inúmeras grandezas que vocês vão utilizar, se é litro, como a pressão está sendo medida, é em Pascal, é em Libra, então isso vai mudar esse número. Quando eu lido com atmosfera por litro, mol por Kelvin, o número é esse. Quando eu uso joule, mol por Kelvin, o número é esse. Aí se for diferente dessas unidades aqui, certamente esse número vai mudar. Mas ele é uma constante, então ele é representado diferente porque depende das grandezas que você utiliza aqui. Mas o número é o mesmo, no final das contas. O valor que ele possui é o mesmo, é uma constante dos gases. Então a relação entre pressão, volume e temperatura, pessoal, vai ser sempre equivalente à relação dessa constante dos gases pela quantidade. Tá? Ou seja, se eu tenho uma quantidade de gás, tá? Uma quantidade de gás confinada em um recipiente fechado, onde não entra mais gás e nem sai gás, o que acontece? Pressão, temperatura e volume, eles vão ser muito bem definidos. Ou seja, se você aumentar a temperatura, o volume ou a pressão, eles vão se alterar. Ou os dois. Mas não de qualquer jeito. Tá? De uma maneira muito bem estabelecida, como a gente vai ver aqui. Tá? Se eu altero o volume, eu diminuo o volume, a pressão e a temperatura vão se modificar de maneira muito bem estabelecida. Ou seja, eles são muito bem relacionados, são bem equivalentes. Então, a quantidade de matéria, nesse caso de um gás, preso num determinado local, ele é muito bem estabelecido. Tem uma relação muito precisa entre essas três grandezas, pressão, volume e temperatura. E essa é a equação de Clapeyron. Tá? Se eu pegar, por exemplo, uma pressão de 1 atmosfera, tá? Se eu pegar, nesse caso, o Clapeyron verificou que numa pressão de 1 atmosfera, tá? 1 mol possui 22,4 litros. Tá? Então, 1 mol de uma substância, ele vai possuir 22,4 litros, né, de um gás, desculpa. Tá? De um determinado gás, ele vai ocupar 22,4 litros a 0 graus a 1 atm. E nesse caso, 0 graus, na temperatura absoluta, é 273 kelvins. Tá? Então, nós temos, em 273 kelvins, 1 mol de um gás ocupa 22,4 litros. Isso vale para todos os gases, tá bom? E aí a constante vai ser essa daqui nesse caso.